Nesse exemplo, nós temos integral de e elevado a x seno de x. Normalmente, a gente diz que o melhor fica para o final. Qualquer coisa que você faz, o melhor fica para o final. Aqui acontece exatamente o contrário, tá? Não é o melhor que fica para o final. Na verdade, aqui é o pior, porque esse exemplo causa muita dificuldade para os alunos e é considerado uma das piores integrais num primeiro momento, né? No primeiro curso de cálculo, é considerada uma das integrais mais complicadas. E, na verdade, isso é um exemplo que é mal trabalhado, porque ela tem uma particularidade que você não calcula a integral. Tá? Interessante é, você não calcula a integral. Mas vamos então esperar essas surpresas aparecerem ao longo da resolução. Primeiro passo, LIAT, para você tomar a decisão correta de quem você vai chamar de U. Quem vai ser U? A escolha é: tem logaritmo? Não tem. Tem trigonométrica inversa, que é arco alguma coisa? Não tem arco. Tem algébrica? X, x ao quadrado, potência, polinômio, fração? Não tem. Próximo, trigonométrica. Tem o seno. Então, parou aqui na trigonométrica. Aqui está a trigonométrica. É ela que você vai chamar de U. Simples assim. Automaticamente, o dv é o restante da expressão, ou seja, e elevado a x dx. Você também já sabe que vai precisar da expressão du, que é a derivada dx. Ou seja, você tem du como sendo derivada, que é cosseno de x, e já que é o dx aqui, está colocado. E você também precisa do v, já que você tem o dv. A pergunta é: que função eu derivo para chegar na exponencial, já que aqui é derivada? dv indica derivada. A função que você deriva para encontrar a exponencial é ela mesma. Então, tendo o dv, du e v, os quatro termos, você já pode começar a utilizar a fórmula de integração por partes. Integral de u dv igual a u vezes v menos integral de v du. Então, vamos começar a nossa aventura. Integral de u dv, você já sabe que é e elevado a x seno x dx igual u foi o seno de x vezes v. O v exponencial de x, eu posso colocar aqui também. Eu prefiro colocar exponencial primeiro, é questão de gosto, tá? Você pode colocar seno vezes exponencial ou exponencial vezes seno, não faz a menor diferença. O importante é que tenha u e v, e são essas duas. Menos a integral de v du. Então, quem é v é elevado a x, e quem é du, cosseno x dx. Bom, e o que aconteceu agora? Nós saímos dessa integral e fomos para uma integral muito parecida, apenas mudando de seno para cosseno. Então, o que acontece? Você não transformou numa integral mais simples. Então, isso é um caso não muito comum, tá? Mas acontece e você tem que estar preparado, por isso que eu escolhi esse exemplo. Ele é um dos que mais dão trabalho aos alunos, então você precisa saber como sair dessa situação. A única forma de sair dessa situação é aplicar de novo o método de integração por partes. Então, você vai parar tudo que você está fazendo, tá? Vamos, inclusive, fazer isso em outro papel, e vamos calcular essa integral. Então, é importante que você faça isso à parte mesmo, tá? Porque se você tentar fazer todos os cálculos juntos, você vai misturar tudo, porque tem o u de uma função com o u e o dv de uma integral. Você vai calcular outra integral, vai aparecer outro u, outro dv, e você vai acabar misturando as funções. Então, eu sugiro que você faça bem longe disso, tá? Você faz essa segunda integral. Tá? Conselho, tá? É uma coisa que a gente deveria seguir sempre, porque eu já vi muito aluno se complicar só porque misturou u e dv de integrais diferentes. Então, está copiado aqui. Você pausa um pouco
Vamos tirar isso daqui e calcular somente essa integral. E no final a gente substitui de volta lá na nossa expressão. Então, como você calcula essa integral? Da mesma forma, você vai aplicar o LIAT novamente para você decidir quem vai ser U e quem vai ser DV. Logaritmo não tem. Trigonométrica inversa não tem. Algébrica não tem. Tem trigonométrica, que é o cosseno. Então a escolha tem que ser essa, tá? Cosseno vai ser U. Automaticamente, o dv é todo o restante, ou seja, e elevado a x dx. Tenho essas duas. O que é que eu faço agora? Eu vou achar du, que é a derivada dx. Quem é a derivada de u? A derivada do cosseno, você deve lembrar que é menos seno de x. E aqui tem um dx. E quem é v? Se você tem dv deu exponencial, você derivou e deu exponencial, a função que você deriva para dar exponencial, como resultado, é ela mesma. Agora nós temos o dv e v du, tudo que você precisa para aplicar a fórmula de integração por partes. Existe uma outra maneira que eu gosto de utilizar. Eu normalmente não escrevo a fórmula completa. Eu digo que isso aqui, que eu já sei que é integral de o dv, eu já escrevo aqui, isso aqui é u vezes v menos integral de v du. Onde já está subentendido quem é u e quem é v. Você está aplicando a fórmula, não tem nada de errado em fazer isso, tá? Pode fazer que está correto. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter igual u vezes v, onde está u vezes v, u é cosseno x, vezes v, que é e elevado a x. Menos, está aqui menos, a integral de v, quem foi v? E elevado a x, du, que foi menos seno x. Então, você vai precisar de parênteses por causa do menos. Menos seno x dx. Agora você organiza e fica com e elevado a x cosseno x. Esse menos daqui com esse menos daqui vai ficar mais integral de e elevado a x seno x dx. E olha o que aconteceu de novo. Você antes tinha a integral de seno e acabou indo parar num cosseno. E como era de se esperar, você agora tem a integral do cosseno e veio parar no seno. Mas vamos ver aonde isso nos leva. Voltando aqui para a nossa integral original, deixa eu ver se eu consigo colocar tudo na tela para você ver. Eu acho que aqui já está bom. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Pronto. É o melhor que eu posso fazer no espaço que eu tenho. Você tem integral de e elevado a x seno x dx igual a e elevado a x seno x menos essa integral que nós acabamos de calcular. Então, vamos colocar aqui entre parênteses esta integral, que é essa expressão aqui. Então, só para você acompanhar, essa integral que nós queremos calcular é elevado a x cosseno x, está aqui, e é isso. Então, a gente substitui e fica e elevado a x cosseno x mais a integral de e elevado a x seno de x dx, fecha o parênteses, não põe a constante, porque ainda tem integral para ser calculada. Vamos ver o que acontece no final. Então, vamos organizar aqui para a gente terminar o cálculo dessa integral. Onde é que nós estávamos? Chegamos nessa expressão e vamos trabalhar com ela. Integral de e elevado a x
seno x dx igual a e elevado a x seno x menos e elevado a x cosseno x, e esse mais, com esse menos, também dá menos, integral de e elevado a x seno de x dx. E agora, o que é que acontece? Nós temos essa integral, que é o que a gente quer calcular, e ela aparece aqui novamente. Não sei de onde saiu esse parênteses aqui. E ela aparece aqui novamente no final. Então, a coisa mais lógica a fazer é colocar as duas juntas. Então, nós vamos passar essa integral para o lado esquerdo com o sinal de mais. Então, você vai ficar aqui com a primeira, que já está aqui, e elevado a x seno x dx, e essa vem com o sinal de mais, mas a mesma integral, e elevado a x seno x dx, vai ficar igual a essa expressão que a gente não trabalhou ainda, e elevado a x seno de x menos e elevado a x cosseno de x. Isso aqui nos diz que duas integrais iguais, obviamente, você tem duas vezes integral de e elevado a x seno x dx igual a e elevado a x seno x menos e elevado a x cosseno x. O último passo é tirar esse 2 daqui. Passar o 2 dividindo para o lado direito. Então, você fica com integral de e elevado a x seno x dx igual a uma fração e elevado a x seno x menos e elevado a x cosseno x. E esse 2 passa dividindo. Então, aqui está a nossa integral. Eu chamo isso de integral cíclica, porque depois de alguns passos, volta para ela mesma. Tá? Então, é importante que você saiba calcular esse tipo de integral. Nem sempre uma única aplicação da fórmula de integração por partes funciona. Você pode precisar aplicar mais de uma vez. Eu sugiro que você reveja esse exemplo com muita atenção, porque é bem provável que você encontre ele na tua disciplina de cálculo. Foi um prazer compartilhar todo esse conhecimento com você. Um grande abraço e nos vemos no próximo módulo.